Meu irmão, minha irmã, qual seria a tua reação se você visse no culto alguém que você ouviu dizer que é desonesto, um caloteiro, um ladrão? O que você faria se visse de repente o pastor conversando com essa pessoa? Quem sabe até visitando ela. Talvez você tentasse avisá-lo a respeito da situação, da conduta daquela pessoa. Ou talvez pensasse quietinho no seu íntimo: o que o pastor quer com essa pessoa? Só falta trazer para a igreja, vai. Pois é. O Evangelho de hoje, Mateus 9 a 13, nos relata um fato, uma situação parecida que aconteceu com Jesus. Diante desse fato, diante do qual ele nos ensina algo muito importante e que nós vamos então destacar a partir do versículo 13. Mateus 9, 13, Jesus diz: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É engraçado como é a nossa sociedade. As pessoas, em geral, formam grupos, formam classes, baseadas em certas características, em certas situações em que cada um vive. Em alguns casos, isso é até necessário, é saudável, contribui para a busca de melhorias, de soluções para um determinado grupo, como, por exemplo, quando as pessoas se juntam em uma associação para um fim comum. Em outros casos, porém, o que se cria quando se fecha em grupos é uma certa distinção entre as pessoas, uma seleção por meio de um padrão que se impõe, e aqueles que não conseguem então suportar, acompanhar aquele padrão, acabam ficando de fora, são discriminados, têm menos importância, menos valor. Um exemplo disso pode ser o atendimento à saúde. Nós sabemos, infelizmente, onde a prioridade muitas vezes é de quem pode pagar e não de quem está mais doente. Se eu posso pagar em particular, se eu tenho um plano, de repente eu consigo chegar antes do que aquele que realmente está muito doente e precisaria do atendimento primeiro. Ainda bem que muita coisa nesse sentido está melhorando em nosso país também. Também isso é louvável, iniciativas que na área da saúde estão acolhendo muito as pessoas que não têm uma situação para realmente pagar pela saúde, mas muita coisa pode melhorar ainda. O que isso mostra, na verdade? Que há sim, muitas vezes, uma discriminação em vários grupos. E Jesus, em nosso texto, mostra que acontece isso dentro do contexto da própria igreja. Jesus aqui ele é criticado no Evangelho de Mateus pelos fariseus. Os fariseus eram um grupo de líderes da igreja, professores que se achavam assim melhores. Eles eram uns caras, porque eles faziam tudo certinho. Eles cumpriam a lei cerimonial nos seus mínimos detalhes. E aí eles veem Jesus lá na casa de Mateus. Mateus era um publicano. Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para os romanos. Os romanos, quando escravizavam os povos, eles pegavam pessoas desses povos para trabalharem para eles, para recolherem as taxas, os impostos. Os publicanos eram judeus que trabalhavam então para os romanos, recolhendo as taxas, os impostos. E aí eles eram mal vistos pelos outros, eram discriminados, eram tidos como traidores e ladrões, porque eles tinham a fama de, pegar uma a mais para eles. Se é verdade ou não, nós não sabemos, mas tinha essa fama. Já que eles cobravam os impostos, trabalhavam para aqueles romanos, então eles eram traidores, eram ladrões,
eram mal vistos pela sociedade. E Jesus passa na coletoria, que era o lugar onde se cobravam as taxas, e lá está o Mateus. E Jesus chama o Mateus para segui-lo. E diz o texto lá no começo que Mateus deixa ali as suas coisas e segue com Jesus. E daqui a pouco Jesus está na casa de Mateus, o publicano. E outras pessoas também chegam ali, né? Versículo 10. E sucedeu que, estando em casa, à mesa, muitos publicanos, então outros publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Os judeus veem aquilo e se ofendem com esse fato. Afinal, talvez eles esperavam que Jesus desse atenção a eles, que Jesus fosse tomar uma refeição na casa deles, que eram pessoas tão corretas, tão justas, que cumpriam tão fielmente as tradições e a lei. E aí eles criticam Jesus, né? Eles falam para os discípulos, né? Ora, bem isso, os fariseus perguntam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Que é isso? Como pode isso? E aí a resposta de Jesus, muito sábia e também lógica, né? Bem lógica. Jesus responde dizendo: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Meu irmão, minha irmã, você acha estranho um médico atender um doente? É estranho um médico atender um doente? Não. Jesus diz: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Claro que não é estranho, afinal de contas, é para isso que ele é médico. O mesmo acontece em relação a Jesus, visto que ele, o grande médico espiritual, veio curar os que estão doentes em seus pecados. Por isso, os que não estão doentes, os sãos, os justos, não precisam dele. Mas aí há uma triste constatação também: não há justos. Não há justos. Tá, mas quem disse isso? É isso que aparece lá no diagnóstico que Deus faz conosco. Quando o ser humano é submetido ao diagnóstico, ao exame da lei de Deus, a humanidade apresenta o seguinte resultado: não há justo, nem sequer um. Romanos 3,10. E ainda, Romanos 3 continua, versículo 23, dizendo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, estão afastados da glória de Deus. Triste resultado, mas esta é a realidade. Então, como Jesus se dirige aos fariseus, dizendo que os justos não precisam dele, talvez querendo entrar ou entrando ironicamente no pensamento que eles tinham, de que eram tão bons, tão justos. Ué, vocês estão reclamando por quê? Vocês não precisam de mim. Vocês são sãos, vocês não estão doentes. Claro que foi uma ironia de Jesus, porque na verdade os fariseus também eram pecadores, assim como todos são pecadores. Também eles, como todos os demais seres humanos, precisam ser curados pelo médico espiritual, Jesus, porque também eles são portadores, sejam publicanos, fariseus, sejamos nós, né? Todos são portadores da doença do pecado. O problema aqui com os fariseus estava no fato de eles não reconhecerem isto, de se acharem justos por causa dos seus próprios atos, e assim se achavam no direito de julgar, de menosprezar, de discriminar os que eles consideravam como pecadores. E quando alguém pensa assim, quando alguém se acha muito bonzinho, quando alguém acha que é justo por si mesmo, esse alguém está bem longe da salvação, porque nega a necessidade de arrependimento, não reconhece que precisa se arrepender, não reconhece que precisa de um Salvador, e como consequência se acha no direito de julgar, de selecionar aqueles que são justos, de receber este ou aquele no grupo da igreja. No mundo, quando nós procuramos um profissional,
quem sabe aí um eletricista, um médico, como eu citei antes, um mecânico, um pedreiro, sei lá. Aí sim a gente seleciona, né? Esse ali vai um serviço bom. Esse ali vai fazer o serviço que eu estou precisando. Esse é mais adequado para essa minha situação. Isso até é necessário. Mas quando o assunto é pecado e salvação, então não cabe a nós julgar, selecionar os que podem ou não podem ser salvos, porque nesse assunto estamos todos no mesmo barco. Somos todos incapazes, pecadores, devedores diante de Deus. Estamos, podemos dizer assim, na UTI espiritual, e só há um que pode nos salvar: Jesus Cristo, o justo. Ele é o único que pode nos curar da doença do pecado, e o remédio que Ele oferece e que nos salva é o seu sangue derramado na cruz, o seu sangue vertido por cada um de nós. É o único remédio que salva o pecador, que pode nos livrar do pecado e da condenação eterna. E esse remédio é eficaz. Esse tratamento realmente funciona. E os que o recebem são justificados, curados de todo o pecado. Portanto, somente é justo aquele que Cristo justifica, porque para isto Ele veio, para chamar pecadores ao arrependimento, para que fossem justificados pelo seu sangue. E assim, diante desse fato, justificados em Cristo, nós também somos chamados a levar Cristo para todos. Na sua resposta aos fariseus, aqui Jesus, ele cita o texto que o Kleber leu lá de Oséias 6, Oséias 6, versículo 6, Jesus cita, misericórdia quero e não holocaustos. Problema da época de Oséias, né? Culto acontecendo, mas a vida cristã e o coração longe de Deus. E a Jesus diz, misericórdia quero e não holocaustos, assim como disse o profeta Oséias. O que significa isso? Ele não está condenando os rituais, os sacrifícios, o culto. Ele não está dizendo que devemos deixar de prestar nosso culto e cumprir os cerimoniais, mas o apego a essas coisas de forma que a vida comece a relaxar. O cumprimento de cerimônias enquanto a vida está longe de Deus, enquanto não se pratica mais o amor e a misericórdia para com o próximo. Essas palavras de Jesus mostram que realmente a igreja existe pelo mesmo motivo pelo qual Ele veio nesse mundo: chamar pecadores, salvar a humanidade, ir de encontro às pessoas que estão com a doença do pecado. E isso é um ato de amor e de misericórdia, pelo qual Ele veio a esse mundo e deu a salvação. Deus preparou o grande remédio da salvação, em sua misericórdia, em seu amor, para que as pessoas, os pecadores, sejam salvos. Então, meus irmãos, nós não temos o direito de selecionar, de escolher, de impor algum padrão para receber este ou aquele na igreja. Senão a gente vira um clube religioso, não uma igreja. A única coisa que nós, como igreja, como cristãos, podemos impor às pessoas, se é que a palavra está certa, impor ou exigir, né? O único que nós podemos dizer para alguém que queira ser da igreja, que ele precisa, é o quê? Qual é a única coisa que nós podemos pedir para alguém que quer ser da igreja? Que essa pessoa receba, que essa pessoa concorde com isso, que essa pessoa tenha em sua vida. Oi? Ter Cristo como um Salvador. Jesus, isso mesmo, Jesus Cristo. É a única exigência para alguém ser da igreja. Ter Jesus Cristo como seu Salvador. Ter a fé que teve Abraão, né? Ali lá em Romanizado, Abraão não foi justificado pela lei, mas pela fé. Pela fé ele confiou que aquelas promessas absurdas de Deus iam se cumprir. Deus disse a Abraão, você vai ter um filho. Mas como, Senhor? Eu estou com 100 anos, a Sara com 90. Não, vamos confiar. Deus disse, está dito. Se Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e disse, Ele é o Salvador, vamos confiar. É só isso. Mas nada mais, pastor, não tem que fazer mais nada.
Está tão fácil assim. Não tem uma obrinha a mais, um tijolinho a mais para a gente ajudar, parece que é um pouco. Não. É fé em Jesus. É a única coisa que nós podemos e devemos pedir às pessoas. Se você não crê em Jesus, não quer seguir com Jesus, então infelizmente você está fora da igreja. Mas se você está em Jesus, você é igreja, porque sem Jesus não existe igreja. Ser igreja, então, meus irmãos, é ter Jesus como seu único e suficiente Salvador e agir e viver como Ele, praticando a misericórdia, o amor, chamando outros pecadores ao arrependimento, à salvação, ao perdão em Cristo Jesus. Difícil? Talvez. Complicado? Talvez. Né? A gente que tem essa influência de ter padrões para selecionar esse ou aquele, né? Talvez a gente vai ter que lutar contra a gente mesmo para nos desfazer de nossos padrões e buscar a todos, porque todos são pecadores. Talvez até recebamos críticas por chamarmos esta ou aquela pessoa que a sociedade ignora ou discrimina, mas Cristo também passou por isso, justamente porque veio chamar pecadores. Mas, graças a isso, graças a esse fato, eu e você temos perdão, temos salvação, estamos curados, temos a certeza da vida eterna. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos assista para que nós, como pessoas que foram justificadas pelo sangue de Cristo, estejamos sempre prontos a chamar outros para serem dele, a chamar pecadores, nos alegrando por Jesus ter vindo e nos chamado, e nos alegrando por cada um que também é alcançado pelo Evangelho, pela mensagem da salvação. Que Deus nos guarde nessa fé e que muitos outros também cheguem a essa fé. Amém.